Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é maior. Amém. Como nós acabamos de cantar, eu posso olhar para as estrelas, eu posso olhar para o mar, eu posso olhar para tudo que está ao meu redor. Quão grande é o Senhor Deus, Ele é maior. Se você tem pensado que não há solução, se você tem pensado que não existe mais resposta, eu estou aqui para te dizer nesse dia que existe. Confia nele. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Bom dia a todos. Confia nele. Na paz do Senhor Jesus. Os irmãos vão chegando na nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Vamos adorar, vamos louvar, vamos exaltar ao nome daquele que vive eternamente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa ir na sua casa já começar em espírito e em verdade adorar, louvar e engrandecer ao nome do Senhor nosso Deus. Este louvor é muito bonito, que nós possamos nesta manhã começar o nosso domingo na presença de Deus, adorando e louvando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Reúna a sua casa, reúna a sua família. Vamos estar na presença de Deus, na nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Te entregamos o nosso viver, Senhor. Vamos adorar a Deus, irmãos. Nós não estamos impedidos de adorar a Deus, não. Nós não estamos impedidos de louvar, de adorar, de engrandecer ao nosso Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos nesta manhã, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor. Vamos chegando na presença de Deus. Nós não estamos impedidos de adorar a Deus, não. Nós podemos louvá-lo. Oh Senhor, tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Diga que eu nasci. Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar. Vamos adorando, vamos exaltando o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesta manhã
manhã, Senhor Deus, nós nos encontramos na Tua presença para Te adorar, para louvar o Teu nome, para Te engrandecer. Os irmãos em sua casa, os irmãos, ó Deus, que estão se aproximando, Senhor, ó Deus, desta live, Senhor, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada um, meu Pai. Ó Deus amado, nós Te engrandecemos nesta manhã porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Senhor, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor nós damos a Ti nesta manhã, Senhor Deus, de domingo. E nós estamos na nossa tradicional e tão abençoada escola bíblica dominical. Ó Deus, nós estamos aprendendo sobre relacionamento com os irmãos da fé. Ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha abençoar o nosso domingo, a nossa escola bíblica dominical. Que o Senhor venha abençoar os irmãos em sua casa, que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, em nome de Jesus Cristo. E que, ó Deus, que todas as necessidades dos Teus filhos, em nome de Jesus, sejam supridas, sejam, ó Deus amado, abençoados, ó Pai, pelas Tuas mãos poderosas. Meu Deus, nos ajuda neste tempo, Senhor, aonde nós precisamos estar assim, distanciados, por causa deste vírus, por causa desta pandemia, Senhor, mas nos proteja e que a fé permaneça, que o ânimo permaneça, que a esperança permaneça, que o amor uns para com os outros permaneçam, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoe a nossa escola bíblica dominical. Entra em cada casa, entra em cada lar com as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Se conosco, nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Irmãos, convide outras pessoas para estar aqui também com a gente. Convide outras pessoas para estar aqui conosco, amados. Já estamos aqui, alguns irmãos já estão aqui na live, na escola bíblica dominical. Convide outras pessoas também. Compartilha esta live, compartilha aí na sua rede social, para que o máximo de pessoas possam também ter a oportunidade de estarem aprendendo a palavra de Deus. Seja um canal de bênção. Tem um louvor que diz que nós queremos ser como farol que brilha na escuridão. Este louvor nós cantamos, nós celebramos como nós queremos ser usados por Deus. Mas agora é a oportunidade para você ser este farol. Talvez um amigo seu lá da sua rede social, do Facebook, do WhatsApp, né? Tem um amigo seu que está ali te acompanhando, te seguindo, e você pode mandar esse link, você pode compartilhar, e através desse compartilhamento, através dessa indicação desse vídeo, outras pessoas também podem ser tão edificadas por Deus. E ali, talvez estão ali nesta manhã de bobeira, no celular, no computador, e às vezes pega o seu vídeo que você postou e ali entra nesta sala, entra com a gente nesta sala para a gente estudar a palavra de Deus. Nós estamos aqui estudando de forma sistemática a palavra de Deus na carta aos Romanos, e você pode ser este canal de bênção, você pode ser esse instrumento da parte de Deus. Então eu quero te motivar, eu quero te incentivar a você espalhar
esta palavra na sua rede social, no seu Facebook, que você mande o link no YouTube também. Nós estamos no YouTube também, página da igreja, as iniciais de Primeira Igreja Batista Pederneiras, PIBP, Primeira Igreja Batista Pederneiras, PIBP, as iniciais só, e aí Nova Paulista, PIBP Nova Paulista. Está lá o canal no YouTube, você pode se inscrever, você pode ativar ali o sininho que tem ao lado, para que todas as vezes que começar um vídeo novo da nossa igreja, você seja também notificado e avisado. Se inscreva no canal do YouTube, né? E vamos compartilhar. Você pode mandar esse link para o seu grupo da família, para o seu grupo da escola, e nós vamos estar adorando a Deus e nesta manhã louvando ao nome do Senhor. Já estão conosco aqui alguns irmãos, já estou vendo aqui, né, o nome de vocês. A gente não vai conseguir, vai faltar ainda alguns dias para nós nos vermos pessoalmente, embora eu tenha ido na casa de muitos irmãos, feito uma oração, feito uma visita. Muitos irmãos eu já estive na casa deles, orando por cada um, matando a saudade. O pastor, ele tem esta, acho que é uma unção de Deus, né? Uma graça de Deus sobre a vida do pastor. E o pastor, ele tem saudades, das ovelhas. Então eu fui na casa de muitos irmãos, na casa da irmã Maria José, da irmã Lúcia, da irmã Nair, né? Na casa da irmã Zilda, do irmão Osmar, do irmão Cláudio, da irmã Adriana, da Marta, do irmão Binga, do irmão Geraldo, da irmã Selma, na casa da Gislaine, na casa da Eliane, da Edilane, né? Nós estivemos na casa da irmã Sônia. São tantos os irmãos aí, na casa da irmã Luzia, da irmã Maria, da irmã Nedi, né? Nós fomos na casa de muitos irmãos, na casa do irmão Geraldo, na casa de muitos irmãos. Nós visitamos, nós ali oramos e falamos se as pessoas precisam de alguma coisa, né? Então, você que precisa de uma visita, você que precisa, pastor, vem aqui na minha casa, vem fazer uma oração, vem conversar um pouco com a gente, eu estou à disposição. Os irmãos podem me ligar, os irmãos podem entrar em contato comigo, e eu vou estar na sua casa para nós ali falarmos um pouco da palavra de Deus, orarmos por você, ouvir você. Estamos à disposição naquilo que você precisar. Irmãos, nós estamos aprendendo aqui na carta aos Romanos: comunicai as vossas necessidades uns aos outros, né? E nós precisamos estar ajudando os irmãos da fé. Você que está passando por alguma dificuldade também, se nós pudermos te abençoar, se nós pudermos te ajudar, entre em contato, nós estamos à disposição de vocês. Amados, a irmã Maria José, graça e paz. Maiara já está aqui também, adorando a Deus. Será que a avó da Maiara também está aí? A irmã Fátima, Deus abençoe, graça e paz, estamos com saudade. O Paulinho, a Cris, sempre assíduos na escola bíblica dominical. A Valquíria, graça e paz a todos. Deus abençoe a Valquíria, Deus abençoe o seu esposo, os seus filhos, no nome de Jesus Cristo. Rodrigo, um abraço para vocês, essa família querida. A irmã Adriana, o irmão Cláudio já está com a gente aqui, graça e paz a todos. O irmão Geraldo, a irmã Maria está conosco aqui acompanhando. A irmã Maria eu fui lá visitá-los, ela estava ouvindo o culto, ela participou no ao vivo e repetiu o culto, ela estava ouvindo. Que bênção, pude ali também tomar um cafezinho ali com esses amados irmãos. Está com a gente aqui a Adriana, o Cláudio, graça e paz. A Letícia também, graça e paz, glória a Deus. Pastor Evandro Afonso entrou aqui também, se estiver aqui também acompanhando, graça e paz, meu amigo
pastor ali da igreja de Macatuba. Deus abençoe a sua vida, meu amado, grande amigo. A irmã Selma, graça e paz, paz do Senhor. Noemi, graça e paz, glória a Deus. A Ronildo, glória a Deus. Naira, irmã Naira, irmão Edilson, Deus abençoe vocês também, estão aqui acompanhando a nossa escola bíblica. É uma bênção, glória a Deus. Você preparou aí o seu café? Eu fiz aqui o meu café, né? Preparei aqui o meu cafezinho para a gente tomar junto, para a gente estudar a palavra de Deus. Irmão Geraldo, eu fiz o café, mas eu estou com saudade do seu café. O seu café é maravilhoso. O seu café todas as manhãs de domingo, o irmão Geraldo vem antes. O diácono aqui da nossa igreja faz um café da manhã maravilhoso, né? E a gente toma o café do irmão Geraldo, uma benção. Enquanto nós não podemos nos reunir aqui, está aqui o cafezinho. Eu fiz o meu café aqui para a gente estar tomando junto. Glória a Deus. Minha esposa também fez um bolinho para mim, caprichou aqui no bolinho aqui. Ontem à noite ela fez um bolo para mim. Leva na escola bíblica lá e fala para os irmãos que eu fiz o bolo para você. Então eu estou falando aqui, senão ela está vendo lá e ela vai me bater, né, irmãos? Misericórdia. Né, meus amados? Minha esposa fez um bolinho aqui para a gente. Bom, meus irmãos, irmã Gisleica, graça e paz, louvado seja o Senhor. Compartilhe então a live. Pegue a sua Bíblia aí, pegue a sua Bíblia, a sua revista da Escola Bíblica Dominical, a sua revista da Escola Bíblica. Nós estamos na carta, estudando a carta aos Romanos, né? A carta aos Romanos, e estamos na lição de número 15. Na lição de número 15, Paulo e a liberdade cristã. Paulo e a liberdade cristã. Semana passada nós estudamos o capítulo 14, não chegamos até o fim do capítulo 14. Nós estudamos o capítulo 14, fomos até o versículo 14. Até o versículo 14. Eu não vou repetir para primeiro não ser cansativo. Marilza, paz do Senhor, ótimo domingo para todos. Deus abençoe, que bom que a mãe está aqui na nossa sala de estudo da palavra de Deus. Eu não vou repetir, porque está gravado. Você pode assistir lá no YouTube, você pode assistir também na página do Facebook da igreja, está gravado. Então, eu só vou repetir duas coisas importantes, que é o fio da meada aqui para a nossa continuação da escola bíblica. Bom, nós estamos estudando então a carta aos Romanos. Paulo é quem escreveu esta carta. Paulo é quem escreveu, o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos de Roma. Paulo não fundou esta igreja. Paulo não tinha ido a esta igreja, a esta cidade ainda, para os irmãos que estavam lá em Roma. Mas a carta aos Romanos se trata de um tratado teológico. A carta aos Romanos se trata de uma carta das mais teológicas, se não a mais teológica do Novo Testamento. Traz muitos conceitos. A carta aos Romanos ela é muito importante. Todos os livros, os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento são importantes, obviamente. Todos são importantes. Mas Romanos tem uma importância no sentido de doutrina para a igreja. E o que é doutrina, pastor? Doutrina é pilar da fé. É o nosso credo religioso. O que nós cremos? O que nós acreditamos? Uma vez, eu até comentei com os irmãos de que na Igreja Católica Romana se reza o credo religioso. E os irmãos sabem o credo. Se for perguntado para os irmãos
Qual é para as pessoas que frequentam a Igreja Católica Romana, qual é o credo de vocês? Eles vão dizer: creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e aí eles vão rezar o credo. E se nós perguntássemos para os nossos irmãos da igreja evangélica, da igreja protestante, se nós perguntássemos aos irmãos aqui da igreja, alguém perguntar: o que vocês creem? Qual é o credo de vocês? E uma vez nós fizemos às quintas-feiras, o que nós cremos? Qual é o nosso credo? Né? E dentro daquilo que nós cremos, a carta aos Romanos, ela vai trazer muitos princípios para nós, muitos princípios. A carta aos Romanos, ela vai trazer aqui um legado muito importante no que nós cremos. Então Paulo escreve, né, e ele se detém os primeiros 11 capítulos em doutrina. Tem a doutrina, a amartiologia. O que é isso? Doutrina do pecado. Nós temos a doutrina do pecado. Todos somos pecadores, carentes da glória de Deus. Nos 11 primeiros capítulos nós temos a doutrina de Cristo, a obra redentora, aquilo que nós chamamos de cristologia, o estudo da obra de Cristo. Nós temos a questão da criação, aqui em Romanos também. Nós temos a questão, a doutrina da salvação, soteriologia, doutrina da salvação. Carta aos Romanos, Paulo vai tratar sobre a regeneração, sobre a justificação dentro da soteriologia, da doutrina da salvação. E muitas outras doutrinas. Os 11 primeiros capítulos, eles se detêm doutrinariamente. Do capítulo 12 a seguir, ele vai falar sobre relacionamentos. Uma vez que nós fomos ganhos em Cristo Jesus, uma vez que nós fomos resgatados, uma vez que nós fomos regenerados, nascidos de novo e justificados pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, uma vez que nós pertencemos ao Senhor Jesus, e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós estamos debaixo do seu governo, agora nós temos relacionamento com Deus, nós temos relacionamento com os irmãos, e é basicamente isso que ele vai falar a partir do capítulo 12. Então, no capítulo 12, nós vimos relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, relacionamento com os inimigos, e relacionamento com os de fora. Nós vimos também no capítulo 13 o relacionamento com as autoridades, o relacionamento que o cristão deve ter no dia da vinda do Senhor Jesus. E no capítulo 14, Paulo ele vai tratar de relacionamento com os irmãos da fé que pensam diferente de nós, nos sentidos não de doutrina, mas nos sentidos de pensam diferente com relação a esse contexto aqui de comida, de bebida e de dias especiais. Nós precisamos pensar de que esses irmãos aqui de Roma, eles eram oriundos do judaísmo, que tinham o dia sagrado, o sabá, né, o sábado. Eles tinham dias sagrados. E eles vinham do judaísmo e traziam do judaísmo, da religião judaica, toda esse contexto de dia sagrado, né? E também tinham aquelas pessoas que vieram do paganismo, aonde tinham oferendas aos ídolos, né? Então aqui está um grupo de pessoas que Paulo vai tratar de irmãos fortes e irmãos fracos. Paulo vai dizer que irmão forte
é aquele que entendeu o Evangelho, que não está preso nas coisinhas, não está preso nas teias do legalismo. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui devo, isso aqui não devo. Não estou dizendo, Paulo não está dizendo de pecados naquilo que é imoral. Tá? Isso é importante nós falarmos, no sentido de imoral, moral e amoral. Imoral é pecado. O que a Bíblia estabelece como pecado. Mentir é imoral, pecado. Adulterar é imoral, pecado. Roubar é imoral, pecado. Falar mal, emprestar a boca e falar mal das pessoas, isso é imoral, pecado. Tá? Então isso é pecado, é imoral. Moral é aquilo que é certo, independente do tempo, independente do lugar, independente do contexto. Fazer o que é certo. Abençoar os irmãos é moral. Falar bem dos irmãos é moral. Ajudar o próximo é moral. Amar as pessoas é moral. Então aquilo que é certo deve-se continuar fazendo. Falar a verdade é moral. A moral, o que é? É que depende da situação. Não é pecado em si. São coisas secundárias. E o crente forte, ele não está preocupado com essas coisas, do que dia vai guardar, do que deve comer, aonde deve ir. Ele não está preso a essas teias do legalismo. Esse é o crente forte. Para Paulo, o crente fraco é aquele que ele está preso a esses legalismos. Ah, isso pode. Ah, isso não pode. Ah, isso deve. Ah, isso não deve. E ele vê o irmão forte fazendo e ele julga o irmão forte que está fazendo. É isso que Paulo está tratando aqui no capítulo 14. E no capítulo 15 ele continua nesta mesma toada. Ele continua dessa mesma forma. Então, crente fraco e crente forte. E essas três coisas, moral, imoral e amoral. Paulo está tratando de coisas amoral, que não tem moral em si, que não tem moral, que não é pecado e nem deixa de ser pecado. É diante disso que ele está passando. E aí, existem duas situações. O crente fraco, porque ele se detém nessas pequenas coisas, ele julga aquele que faz. Nossa, aquele irmão lá, ele come, olha a carne que ele está comendo. Olha, ele come esse tipo de alimento. Olha isso, não pode. Olha, ele está trabalhando no sábado. Olha que situação. Ele julga aquele outro irmão que entendeu que o evangelho é superior a isso. Que o evangelho supera essas coisinhas pequenas. Olha aquela pessoa lá. Olha, ele bebe vinho. Olha, ele come aquela comida. Olha, ele guarda aquele dia. Ele não guarda. Então começa a... Não estou dizendo que é liberado, que pode, que não pode. Não é isso. Eu estou dizendo que o fraco, ele fica preso a esses legalismos e ele comete um pecado superior, maior, que é o do julgar o irmão. E ficar condenando os irmãos nessas práticas. Acontecia isso aqui na igreja de Roma. E o crente forte, por sua vez, porque ele entendeu que o evangelho é superior a isso, ele desprezava os fracos. Ah, isso aí é fraco, olha, tudo para ele é melindroso, se escandaliza com tudo, olha aí, ó. Ele desprezava o crente fraco. Paulo está dizendo aqui que havia uma tensão entre crente forte e crente fraco. E que deveria ter amor entre os fortes e os fracos, nessa relação entre os irmãos. E Paulo vai dizer que os irmãos fortes, que entenderam o evangelho, que sabem que não estão presos a essa teia de legalismo, esses crentes fortes devem tolerar os crentes mais fracos, que
que estão presos a esse legalismo e que julgam as pessoas, porque os fortes também não devem julgar as pessoas. Então, no capítulo 14, ele vai falar sobre isso. E nós terminamos aqui, no semana passada, no versículo 14, que diz: eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para esse é imunda. Então, se você tem um hábito, um costume, por ser imundo, não pecado. Pecado é pecado e ponto pacífico. Mas aquilo que é amoral, aquilo que não tem moral em si, não é pecado nem não é pecado. Mas se você tem como pecado, isso se transforma em pecado para você. Isso se transforma em erro. Então é disso que Paulo está dizendo aqui. Aí no versículo 15, vamos lá, pega a sua Bíblia, capítulo 14 de Romanos, capítulo 14, versículo 15. Mas se por causa da comida o teu irmão fica triste, já não andas conforme o amor. Não destruas o teu irmão, a fé dele, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse versículo? Paulo está dizendo nesse versículo aqui que o amor deve superar o nosso direito, tá? Então, se eu tenho direito de fazer uma coisa, mas esse meu direito vai trazer tristeza para o irmão, se o meu direito de ir num determinado lugar, de comer determinada comida, que ele está dizendo, o contexto aqui era comida sacrificada a ídolos, tá? Se dias sagrados e dias não sagrados, é esse o contexto aqui. Se o meu direito, eu entendi o Evangelho, eu sei que o Evangelho é superior a isso, eu estou livre dessas coisinhas do judaísmo, eu estou livre dessas coisinhas do paganismo, eu estou livre dessas coisinhas, eu tenho uma liberdade, eu estou salvo em Cristo Jesus, isso não interfere no meu relacionamento com Deus, eu tenho conhecimento, eu fui liberto disso. Mas se o teu irmão que está ali, a fé dele for afrontada por causa da tua atitude, você deve então, o teu direito deve ser vencido pelo amor. O amor deve vencer o teu direito. Você deve amar o irmão a ponto de não fazer, para que a fé dele não seja abalada, tá? Então nosso comportamento como irmãos mais fortes é não trazer escândalo, é não abalar a fé dos irmãos mais fracos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque Cristo amou tanto os fortes quanto os fracos na fé. E fraco e forte aqui não é o fraco que é aquele que é displicente, de aquele que é irregular, daquele que vem de vez em quando à igreja, que está com o pé da igreja, o pé do mundo. Isso não é esse fraco que Paulo está falando aqui. É o fraco, é aquele que está preso a coisinhas. Aquele lugar, meu Deus, eu vi a pessoa naquele lugar, não pode, meu Deus, está lá, ela é mundano, aí começa a julgar. Mas o forte sabe que aquele ambiente, muitas vezes, não vai afetar a sua fé, não vai afetar o seu relacionamento com Deus. Ele sabe, ele tem um conhecimento disso. Mas se o fraco fosse escandalizar com isso, não vá. Não coma. Não beba. Não guarde. Se o fraco fosse escandalizar, o forte precisa então tolerar o mais fraco. É isso que está dizendo aqui. Tá? No versículo 17, Paulo vai dizer assim, ó. No capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus
não é comida nem bebida. Pegue a sua Bíblia, acompanhe com a gente, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O que Paulo está dizendo aqui nesse versículo? O reino de Deus não é esse legalismo. O reino de Deus não se consiste em comida, em bebida, no que pode comer, no que pode. Quem não pegou a aula, está pegando essa aula de hoje, pegue a aula anterior, que é o fio da meada. Assista agora, ao vivo, acompanhe a aula, mas para um complemento, está gravado no YouTube, está gravado no Facebook, assista a aula anterior, que nós começamos no capítulo 14. O que é crente fraco, o que é crente forte, qual era o contexto aqui desse capítulo, o que Paulo estava querendo dizer sobre moral, imoral e amoral. Essas três coisas é muito importante. Não está tratando aqui de pecado em si, está tratando sobre assuntos diversos. O que nós podemos aplicar para os dias de hoje sobre política, como que aquele irmão tem essa política, essa vocação política, como que pode? Então esses assuntos, essas discussões, essas opiniões contrárias, é que Paulo está tratando aqui, que deve imperar o amor, não a razão. Não provar para os irmãos que nós temos razão, mas é que nós devemos amar. E se o irmão se escandalizar, abrir mão dos nossos direitos, mesmo entendendo, tendo conhecimento que o evangelho é superior a isso, mas eu preciso preservar a fé daqueles que estão nos vendo. Então, Paulo está dizendo, o reino de Deus não consiste, o reino de Deus não está, não tem um fundamento nessas coisinhas de comida, o que eu devo comer, o que eu não devo comer, que dia que eu devo guardar, que dia que eu não devo. É aquilo que, veja, em João capítulo 4, quando a mulher samaritana disse para Jesus, aonde que nós devemos adorar a Deus? É no Monte Gerizim? É no monte lá? É no monte cá? Onde? Essas coisinhas de legalismo. Aonde? Isso aqui que é sagrado? Isso aqui que não é? Isso aqui, isso eu devo, isso eu não devo? Aonde? Sabe, buscando agradar a Deus por meio de coisinhas pequenas. E aí, qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher samaritana? Não é lá e nem aqui. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Então, o que vai agradar a Deus? É eu não cortar o cabelo? Eu tenho que usar saia? Eu tenho que usar determinada roupa? Eu tenho que usar determinado véu? É o véu? É isso? É aquilo? O que é? Sabe, preso ao legalismo. Paulo está dizendo, não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é se usa o véu ou não usa, ou não usa o véu. O reino de Deus não é se corta ou não corta o cabelo. O reino de Deus é se tem barba ou se não tem barba. Tem igrejas que proíbem os homens de usarem barba. O reino de Deus não consiste nisso. Se tem barba ou não tem barba. O reino de Deus não consiste se é terno ou é sem terno. Se tem gravata ou não tem gravata. Se é de direita ou é de esquerda. O reino de Deus não é isso. Você come, você não come. A carne de porco eu não como. A carne oriunda de animais assim, de patas fendidas eu não como. Isso aqui, o vinho, pode ou não pode? Pastor, o vinho pode ou não pode? Daí o pastor fala, não, o vinho não pode. Não, o vinho pode. O reino de Deus não consiste nessas regrinhas. Aonde que eu vou adorar a Deus? É lá naquele templo. Se nós formos no templo, ali no templo, a gente vai adorar a Deus.
no altar. Aqui é o altar, isso aqui é o altar. O reino de Deus não consiste nisso. O reino de Deus não é isso. Não é de lugares sagrados, não é de objetos sagrados, não é de dias sagrados. O reino de Deus não consiste nessas coisas. O reino de Deus é o quê? O que Paulo está dizendo? Justiça. O que é justiça? O ato da justificação. Nós somos justificados por Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus foi feito justiça lá pelos nossos pecados. O homem pecou, o homem vai pagar. E aí Cristo pagou por nós os nossos pecados. O capítulo 5 de Romanos, nós vamos lá dos 11 primeiros capítulos de Romanos, que é a doutrina. Paulo está falando da doutrina. No capítulo 5 de Romanos vai dizer: por um homem entrou o pecado, Adão, por um segundo Adão entrou a salvação, a justificação. Então, o reino de Deus se consiste em quê? Qual é o fundamento do reino de Deus? Qual é a base do reino de Deus? Não é regrinhas. Que roupa que eu devo vestir? É essa roupa? É aquela roupa? É barba? Ah, não é barba? Ah, é que tipo de cabelo que eu devo ter? Esse cabelo? Que monte que eu devo ir? É naquele monte? Que templo que eu vou ir? É naquele templo? Essa comida não é? Aonde que eu vou? Posso ir para a Feira das Nações? No nosso contexto aqui da nossa cidade, eu posso ir para a Feira das Nações? Ah, não, eu não posso. Essas regrinhas. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus, ela é justiça. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. E nós temos liberdade em Cristo Jesus. Somos livres em Cristo Jesus. Independente, nós santificamos o lugar. Nós, aonde nós estivermos. Imagine o forte, por exemplo. O forte, ele sabe que o evangelho é superior a tudo isso. E fala assim: não, eu sou crente em Jesus, nada vai mudar minha fé, eu não vou me misturar com o mundo, eu vou para a Feira das Nações, por exemplo, que é o nosso contexto aqui da nossa cidade cultural. Eu vou lá, eu vou comer um pastel, vou ali ficar com a minha família. Aí o crente fraco fica despiando, fala: olá, o irmão está lá na Feira das Nações, olá, e começa a julgar, está assistindo o show, olá, o que ele está fazendo. É isso, ele está preso a regrinhas, ele está preso às coisinhas. Sabe, irmãos, o reino de Deus não consiste nisso. O reino de Deus, o que ele é? Justiça. E justiça aqui é o ato da justificação, o ato da cruz do Calvário. Romanos capítulo 5, voltando lá, fazendo um link no Romanos 1 ao 11. A justiça que foi feita, contemplada na cruz do Calvário, o sacrifício que foi satisfeito por Deus, o justo pagando os pecados pelos injustos, o perfeito pagando os pecados pelos imperfeitos, o inocente pagando o preço do pecado pelos culpados, e aqueles que creem neste ato da cruz do Calvário, nessa justiça que está sendo feita na cruz do Calvário. Agora esses que creem, o Senhor nos vê como justos também, e aí nós somos justificados. Deus não nos torna justos porque continuamos a pecar, mas o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor nos atribui, nos outorga, Ele nos imputa a justiça do Cristo em nós. E aí nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Agora nós temos o quê? Quando uma vez que nós somos justificados, nós estamos livres do pecado, nós temos agora
paz com Deus. E vai lá no capítulo 5 de Romanos. Temos paz com Deus em Cristo Jesus. E é isso que consiste o reino de Deus. O reino de Deus não consiste em legalismos. O reino de Deus não consiste em regrinhas, o que devo ou o que não devo fazer. Porque isso o ímpio faz. Pega uma pessoa que veio na igreja agora, não nasceu de novo, não tem um novo nascimento, dá a ele uma regrinha, fala assim, ó, isso aqui pode... Uma vez eu vi um regulamento, o regulamento de uma determinada igreja. Uma determinada igreja, um regulamento interno. Estava lá, ó, a medida do salto da irmã, estava a medida do salto da irmã. A medida do salto do sapato do irmão pode ter só 2 a 3 centímetros, estava lá. Então tinha regrinha para tudo. Dá para um não regenerado, um que não nasceu de novo, dá para ele pode cumprir tudo aquilo, mas ele não faz parte do reino de Deus. Ele pode cumprir todas aquelas regras, dizer assim, ó, quem fez isso? O jovem rico, que chega diante de Jesus e diz, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Quais são as regras para eu entrar no reino de Deus? Jesus falou assim, você tem observado os mandamentos? E aí Jesus começa a enumerar para eles, para o jovem rico. O jovem rico interpela Jesus e diz, não, pode parar. Jesus não completa os mandamentos, Jesus não termina os mandamentos. E ele interpela Jesus e diz, para com isso. Eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus fala assim, então pegue a tua riqueza, que estava no coração dele, vende tudo, dá aos pobres, depois me segue. Vamos ver se você nasceu de novo. Vamos ver se você é regenerado. Ele cumpria a tabela, o que pode, o que não pode. É isso que Paulo está dizendo. Porque quem fazia a tabela, né, era o crente fraco. Ele cumpria a tabela e ficava olhando. O crente forte entendeu que o evangelho é superior a esse legalismo, a essas tabelinhas do que pode e o que não pode. Ele entendeu que o reino de Deus é superior a isso. Ele entendeu que... Não estou falando de pecado, irmãos. Pecado. Paulo não está tratando aqui de pecados imorais. Isso realmente não pode, mas assuntos secundários. Então, aí o que acontece? Aí quando a pessoa é justificada pelo sangue de Jesus, ela tem paz com Deus. Aquele abismo que havia entre o homem e Deus, agora é encurtado. Nós temos paz com Deus. A paz não é um sentimento, é um estado de comunhão com Deus. Eu posso me relacionar com Deus, eu posso dobrar o meu joelho e orar, eu posso falar com Deus, o acesso foi me agora aberto. Eu tenho comunhão, eu tenho contato, eu estou em paz com Deus. A guerra que havia entre eu e Deus não há mais, porque o pecado que dividia, mas o pecado, eu fui justificado nesse pecado, agora eu não tenho mais nada que me impeça. Então o reino de Deus consiste em quê? Justiça, paz, e quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho alegria no Espírito. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 17. Alegria no Espírito. Então, o reino de Deus não consiste nessas regrinhas, no legalismo, no julgamento, mas nessas atributos espirituais. Amém, meus irmãos? Se tiver dúvida, escreve aí, ou pergunta, ou comentário. Quero a sua participação. Coloca aí o seu comentário, coloca a sua dúvida. Eu estou vendo aqui as pessoas que estão acompanhando a gente. No versículo 18, vamos lá. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quem
entendeu que o reino de Deus não é esse legalismo, essas regrinhas, essa teia do legalismo, e sabe que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito, então essas pessoas é agradável a Deus e aceito pelos homens. E aí ele vai dizer também sobre o amor para com os irmãos fracos na fé que ainda estão presos a esse legalismo. Versículo 19: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Agora, essa paz é horizontal. Sigamos tudo isso que foi dito no capítulo 14. Nós fomos versículo por versículo. Sigamos isso. Vamos amar os irmãos. Vamos compreender. Vamos tolerar. Não vamos julgar. O forte não deve julgar o fraco. O fraco não deve julgar o forte. Entendendo o que é fraco, o que é forte aqui para Paulo, tá? Nós já falamos isso aqui. Então eu estou reiterando aqui para a gente se lembrar. Então o fraco não deve, aquele que está preso ao legalismo não deve julgar aquele que não cumpre alguma regra ou não. E o forte também não deve desprezar o fraco. Se a gente seguir isso, a gente vai ter paz. Vamos parar com discussão. Vamos parar com contenda. Vamos parar de não nos relacionarmos de forma de irmandade pela fé, e nós vamos estragar essa irmandade, aquilo que nos une em Cristo Jesus, por coisas supérfluas. Então vamos exercer o amor, vamos tolerar as pessoas, né? E aí versículo 20: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Olha aqui que Paulo está dizendo: não destrua a obra de Deus. Irmãos, Deus, Ele fez uma obra na vida daquele irmão fraco. Morreu na cruz do Calvário, ama ele, perdoou ele, justificou ele, né? Convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. Há uma obra de Deus feita para com este irmão fraco na fé que está preso a essas coisinhas. E quando eu vou lá e faço uma coisa, mesmo com consciência de que para Deus não é pecado, mas escandaliza o meu irmão, vai atrapalhar a obra de Deus para com ele, eu não devo fazer. Não devo. E aí diz aqui, Paulo diz: é verdade que tudo é limpo. Ou seja, a carne, pode comer as carnes, pode, no contexto aqui, tá? A gente já leu, na aula passada pegamos versículos de Coríntios também, que Paulo escreveu para Coríntios também. Irmã, se a senhora for no mercado, Paulo dizendo lá na igreja de Coríntios, não perguntes da origem da carne. Compre a carne, faça na sua casa, coma e beleza. Não fique perguntando de onde veio essa carne. Essa carne foi sacrificada por ídolo? Essa carne foi consagrada a ídolo? Aonde que veio essa carne? Não pergunte. Se alguém te convidar, um não crente, está lá em Coríntios, se um não crente te convidar para comer na casa dele, não fique perguntando aonde veio aquela comida, coma de tudo. Paulo está dizendo isso, não fique perguntando. Agora, se você souber, se vier a informação para você que aquela comida é consagrada, aí aí é bom que não coma. Paulo recomenda isso. O Adilson colocou aqui que não tem como fazer pergunta. Bom, vamos continuar aqui, meus irmãos. Não destruas por causa da comida aquilo que Deus fez. Tudo é limpo. Tudo é limpo, tudo é permitido.
Tudo é permitido. Paulo está dizendo aqui, no versículo 20: mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se você fizer escandalizar o irmão, aí se transformou em pecado. Aí transformou-se em pecado. Versículo 21: bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Paulo está dizendo, bom é, você sabe que não tem problema nenhum comer carne, versículo 21, beber o vinho, ou fazer outras coisas. Você sabe que não tem problema, não é pecado em si. Pecado é pecado. Pecado que a Bíblia fala ali que é pecado, isso é pecado. A gente está falando de coisas, você sabe que ser de esquerda na política não tem, é amoral. É amoral, não tem uma moral implícita ser de esquerda. Ser de direita não é um pecado em si. Ter uma linha política de direita não é um pecado em si. Torcer para um time, usar uma barba, cortar ou não cortar o cabelo, usar ou não usar o véu, guardar ou não guardar dia, beber ou não beber vinho, comer ou não comer carne, não é pecado em si, é amoral, tá? Mas se faz tropeçar o teu irmão, se faz com que o teu irmão na igreja, naquela comunidade, ali, se o teu irmão vê e fala, ô rapaz, escandaliza a obra de Deus, não faça. Não faça. Não coma, não beba, não vá, não porque é pecado, mas para não tropeçar a fé do irmão. Versículo 22. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você tem fé, tem diante de Deus. Mas não se condene por aquilo que você aprova. Você diz, eu tenho conhecimento, eu sei que o reino de Deus não é essas coisinhas, eu entendi o Evangelho, eu compreendi o Evangelho, mas naquilo que se aprova, mas vou fazer mesmo assim, vou fazer, o irmão tem que aprender, não tem problema nenhum. Você pecou, você falhou, mas não é errado, pastor, mas enfraqueceu a fé do irmão. Os fortes tolerem os fracos, suportem os fracos, orem pelos fracos, ensine em amor aos fracos, não é com trazer goela abaixo. Então não, olha lá, versículo 21, 22, tenha em ti mesmo diante de Deus a fé, bem-aventurado, feliz é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Se você fizer escandalizar o irmão sabendo disso, você está se condenando naquilo que você aprova. Olha aqui. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Meu Deus, 10 horas, passa rápido, né? Versículo 23, então, diz o quê? Mas aquele que tem dúvida, então você tem dúvida, eu não sei não, hein? Por exemplo, não sei não, comer essa carne aqui, eu acho que é errado. Vamos supor lá, né? Aquela galinha molho pardo, a galinha molho pardo, chouriço, como diz aí muita gente. Também outra comida, não, chouriço, né? O sangue sufocado. Sabe que a galinha foi destroncado o pescoço dela, não foi cortado e jorrado sangue, foi carne sufocada. Então você fala, não, isso aí, olha, por exemplo, chouriço. Eu acho que é pecado.
Eu não como. Mas vamos dizer, meus irmãos, que está lá uma equipe de pastores. Não é isso, né? Mas vamos supor. E eu, para me satisfazer naquela reunião, eu acho que é pecado, eu acho que eu não devo comer não. Mas para se enturmar, para os outros falar, ei, você é fraco, hein? Você está se escandalizando a todos. Aí eu vou e como. Só para me ficar bem na fita. Não é na fita, não tem mais, né? Esse dia eu dei para minha filha assim, caiu a ficha? Ela não sabia o que era cair a ficha. O que é cair a ficha? Tá bem na fita, agora não é mais também, né? Então algumas coisas a gente... algumas coisas mudaram. Mas para ficar bem ali, né? Na foto ali, aí eu como. Eu estou pecando. O que está dizendo aqui, ó? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado. Se tem dúvida e aí você come, você está condenado, porque você não fez por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Então se eu faço uma coisa aqui só para mim ficar bem diante do grupo, eu acho que é errado, mas para ficar bem diante do grupo, não faço por fé, estou pecando, falho diante de Deus. Capítulo 15 agora, continua na mesma toada aqui, continua o mesmo Paulo, continua o mesmo assunto. Mas nós que somos fortes, Paulo se coloca dentro dos fortes, viu? Paulo, para ele, claro, né? Ele que é o escritor aqui, né? Para ele o evangelho é superior a essas coisinhas, essas regrinhas, aonde devo ir, o que não devo fazer, o que eu devo comer, dias e dias. Paulo é superior, ele sabe que o evangelho é superior a isso. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Interessante aqui que Paulo não diz para os fracos suportar os fortes. Paulo não diz aqui, os fracos, deixem os fortes fazerem. É certo que deve ter nessa tensão o amor. Paulo repreende que os fracos julguem aqueles que fazem. Repreende. Os fracos condenem aqueles que são fortes. Mas a premissa, a verdade aqui é que os fortes devem tolerar os fracos e não o contrário. Não os fracos tolerar os fortes. Mas se você entendeu o evangelho, compreendeu, o amor supera os teus direitos. Você tem direito? Tem direito, mas o amor deve vencer. O amor deve imperar diante disso. Isso mesmo, meu marido. Então, você se julga forte, você conhece o evangelho, você não está preso a esse legalismo, então suporte. E aqui a palavra suportar é interessante também. Suportar traz a conotação de tolerância, de tolerar o irmão, né? De suportar mesmo, de tolerar o irmão, mas também traz a conotação de dar suporte ao fraco. O que é dar suporte? É carregar ele no ombro. Por exemplo, esse suporte de microfone aqui, ó, ganhei do irmão Nilson. Irmão Nilson aqui, glória a Deus pela sua vida, comprou para a escola bíblica dominical aqui. Deus abençoe, irmão Nilson. Ele deu para a gente aqui esse suporte. E é a palavra suporte. Por quê? Porque ele está suportando este microfone. Ele está suportando este microfone. Ele está segurando este microfone. Então os fortes devem também segurar, suportar os fracos, orar pelos fracos, vigiar os fracos para não dar escândalo para eles. Principalmente o novo convertido. Quando o novo convertido vem para a igreja, ele tem a ideia, né, de que na igreja todo mundo é santo.
Você que foi novo com você, claro, crente em Cristo, você passou pela fase da nova conversão. Quando eu fui novo convertido, fui na igreja, meu Deus, que irmãos amorosos, todo mundo ali santo, faltava auréola na cabeça, todo mundo bom, todo mundo pagava certinho, bom marido, boa esposa, bons filhos, mas custou para eu ver, custou para eu enxergar as falhas dos irmãos. E quando eu enxerguei, falei, meu Deus, tem irmão caloteiro na igreja. Meu Deus, tem gente que faz isso. E eu fiquei assim. Você já passou por isso? Quando você chegou na igreja, falou, nossa, agora que povo abençoado, que povo bom, que povo maravilhoso. Olha, que povo. Olha, Jesus pode voltar, vai tudo, um pacote, vai tudo subir. Só porque não sei porque que não está no céu. Irmãos, mas tem cada crente por aí, que misericórdia. Que misericórdia. Então custa para a gente enxergar isso. Os novos convertidos precisam ser muito cuidadosos, como um cristal, como um vidro. Os novos convertidos, porque qualquer coisa, eu me lembro das vezes que eu me escandalizei quando eu vi coisas. Então, os novos convertidos precisam ser bem trabalhados, bem cuidadosos, suportar os irmãos. Versículo 2, capítulo 15, versículo 2, vamos continuar. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Irmão, tem interpretação aqui? No capítulo 15, versículo 2? Não tem interpretação. Cada um de nós, os fortes, suportem os fracos, suportem no sentido de tolerância e no sentido de suportá-los. E no 2, cada um de nós agrade, não o meu ego, não a minha vontade. Como eu fiquei decepcionado. Não o meu ego, não a minha vontade. Não devemos agradar a mim mesmo, mas agradar a quem? E aí, se você tiver na sua Bíblia aí, risca, grife aqui, agradar o seu próximo. O teu dever é agradar o teu irmão. É forte isso aqui. Não tem tanta interpretação, mas é forte. Para pensar. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Olha só, nesse versículo 3 aqui, meus amados, nós temos três coisas: uma ordem, uma determinação, um modelo e uma motivação, nesse versículo 3. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Qual é a ordem? No versículo 2 aqui, a ordem é agradar o seu próximo. Isso, o versículo 7, vamos lá. Pega o versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ele vai, do versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que os injuriaram. Então, nós devemos agradar o nosso próximo com o mesmo sentimento que Cristo fez por nós. O que Cristo, ele se agradou a si mesmo?
Não, vou ficar aqui no céu, vou ficar aqui, né? Deixa eles lá. Não, ele não agradou a si mesmo. Ele se humilhou, ele se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então, como ele fez, nós devemos fazer. Versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É as Escrituras que nos ensinam, é as Escrituras que nos apontam o caminho, é as Escrituras que nos edificam. Tudo que foi escrito nas Escrituras devemos fazer. E as Escrituras falam-nos de relacionamento com Deus e com o próximo. É o nosso manual. Como que eu devo me relacionar com o meu inimigo? Está na Escritura. Como que eu devo me relacionar com os meus irmãos? Está nas Escrituras. Como que eu devo me relacionar com Deus? Está nas Escrituras. Então tudo que foi escrito deve ser então feito. Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. E o Paulo, ele também escreve a carta aos Filipenses. E Filipenses, depois que Paulo vai dizer assim, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual o sentimento que Cristo teve? Humildade. Tolerância, perdão. Não é fácil essas coisas, mas deve ser feito. Não é fácil ver alguém fazer o mal para você e você perdoar ela. Não é fácil, isso é só obra de Deus. Carnalmente, Leandro, eu não consigo, eu sou mau, eu sou ruim. Eu sou homem, eu sou pecador, eu sou falho. Mas com a ajuda de Deus, é só ter o Espírito Santo que nos ajuda, é com a unção do Espírito Santo que nós vamos nos parecer com Cristo. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso ideal, e como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. Então nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Versículo 6, para que concedes, para que concordes a uma boca, glorifiques a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você amar, se você tolerar os irmãos fracos, se você perdoar uns aos outros, nós vamos estar agradando a Deus e vamos estar glorificando o nome do Senhor. Versículo 7, encerramos aqui. Portanto, recebei-vos uns aos outros. Recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Aqui nesse versículo tem três coisas, como eu tinha dito: uma ordem, um modelo e uma motivação. Qual é a ordem? Recebei-vos uns aos outros. Vamos receber uns aos outros. Essa é a ordem. Qual é o modelo? Cristo. Cristo nos recebeu. E Ele nos recebeu bonitinho, perfumadinho, limpinho. Foi assim que Deus nos recebeu? Santinhos? Não, Deus nos recebeu sendo pobres, pecadores, miseráveis, sujos. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Deus não nos amou limpos. Como foi, meus irmãos, que o pai do filho pródigo foi abraçar o filho dele? Vamos falar uma história aqui. O filho pródigo chega no portão, todo murcho, né? Vou lá como servo, não quero ser como filho não, vou como empregado mesmo. Chega lá murcho,
Sujo. Sujo do quê? Sujo de porco. Estava lá cuidando dos porcos. Sujo lá com o barro do porco, com a lavagem dos porcos. Ele dava lá a lavagem, estava sujo, fedendo, sem tomar banho. Chega no portão. Olha aqui que o pai... Eu vou contar a história aqui do filho pródigo. O pai chega assim: ô, você veio, né? Depois da conversa, vai no banheiro lá. Vai lá no banheiro. Vai lá no banheiro lá. Vai tomar banho. Pega uma roupa lá, pega para empregado, pega uma roupa lá. Dá para ele uma roupa limpa, pega um perfume. Depois nós conversamos, hein? Aí o filho lá vai lá, toma banho, se perfuma, passa perfuminho, passa shampoo e tal. Aí o pai olhou: agora tá limpinho, vem cá, deixa eu dar um abraço pra você. Ou eu te amo, meu filho. Ou eu tô com você, meu filho. Não, filho, eu te perdoo. Foi assim, meus amados, que o pai fez? Esperou o filho se limpar? Não. O pai foi lá, desceu as escadarias lá da casa, foi lá na porteira, abraçou o filho, sujo, maltrapilho, fedendo, abraçou o filho. Ó, sinta a presença de Deus. Abraçou o filho, o amor, sendo sujo ainda. O que nós esperamos as pessoas ser limpas para nós acolher elas? Foi assim que Deus fez? Então nós também não devemos fazer assim. Nós devemos receber as pessoas, mesmo elas sendo sujas como são. Não estou falando aqui de ímpios, de mendigo quando vem aqui na igreja, não. Porque tem muita gente perfumada, cheirosa, limpinha, bem vestida, mas que fedem. Fedem não nas narinas, fedem nos seus comportamentos, fedem porque são imperfeitas. E qual deve ser a nossa postura? Há uma ordem: acolham essas pessoas. Há um modelo, como Cristo acolheu. E nós devemos acolher essas pessoas, sendo imperfeitas. E qual que é a motivação? Versículo 7, para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, a gente faz para a glória de Deus. Sabe o que a gente está vendo? Uma igreja cheia de relacionamento entre irmãos, cheio de quinas, um cotovelando o outro, um não conversa com o outro. Eu sou pastor. Graças a Deus aqui na nossa comunidade não existe, estou dizendo comigo, estou dizendo para mim. Graças a Deus, as pessoas que vêm aqui, óbvio, né? As pessoas que vêm aqui, tem eu como pastor, mas quando eu vou na outra igreja, tem pessoas que nem olham para mim, cheio de quinas. Que cristão, cantam. Eu sou um pastor. Não me cumprimentam, não me olham. O que eu fiz para essas pessoas? Mas o que eu devo fazer? Acolher elas, perdoar elas, amar elas, orar por elas. Que nossas igrejas possam ser curadas, que as nossas igrejas possam cantar menos e viver mais, que as nossas igrejas possam pregar menos e viver mais. Não, a gente está cheio de regrinhas, religiosidade, legalismos. Eu também preciso ser tratado nisso. Eu também, às vezes olho, eu também, eu não me excluo, não. Tem pessoas que eu também tenho que, eu sou igual a você, meu irmão, sou igual a você.
Sou igualzinho, não tem a capa aqui de Superman, não. Tem pessoas que eu preciso trabalhar, desce aqui um nó aqui, misericórdia, Senhor. Me perdoa, Senhor, por sentir isso, por pensar isso. Eu tenho que também trabalhar constantemente na minha vida e viver o que essa palavra aqui é forte. Do capítulo 14, capítulo 15 de Romanos. E viver isso, meus amados. Porque não é fácil. Mas com a ajuda de Deus a gente vai conseguir. No nome de Jesus. Você e eu. E sermos uma igreja unida. Sem partidarismo. Muitas vezes os líderes fomentam esse partidarismo. Não podemos ser partidários. Não podemos. Precisamos ser... não podemos ser uma comunidade cheia de facções, inimizades, porfias. O que é porfia? Ficar atiçando o outro. Há uma obra espiritual maligna de fofoca, azedando o coração de líderes contra a sua equipe e contra irmãos. E muitas das vezes dentro das nossas casas. Que possamos em nome de Jesus repreender o espírito de fofoca, o espírito de facção, o espírito de um é maior que o outro. Eu não quero me rebaixar para aquele, então eu vou. Tem misericórdia, Senhor. Que a tua igreja seja sarada, purificada, limpa, e que nós possamos viver esses capítulos 14 e 15 de Romanos. Acolher como Cristo acolheu para a glória de Deus. No nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar em oração. Nós paramos então no capítulo 15, no versículo 7. Semana que vem nós vamos terminar o capítulo 15 de Romanos. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus Cristo. Oremos no nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã te agradecer, Pai, por essa escola bíblica dominical, por esse estudo da Tua Palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer, ó Deus, todo o mal, todas as facções, pessoas que não cumprimenta. Eu também, Senhor, me guarda, me purifica, me limpa, e assim como todos, nos ajuda, Senhor. Abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja, abençoe como um todo, abençoe a nossa congregação do Nova Paulista, abençoe os irmãos que estão acompanhando essa escola bíblica, que nós possamos viver esta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Dai-nos um domingo cheio da tua presença, do teu amor, das tuas bênçãos, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Estamos encerrando essa escola bíblica na graça do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Fiquem na bênção, fiquem na paz do Senhor. Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.